Aí o Senhor falou assim: lembra da onde você caiu, lembra o que eu fiz com você. Trate, fale para eles que não precisa tirar tudo para eu ser o tudo deles. Basta eles quebrar e pedir ajuda, e eu vou estar disponível a fazer coisas extraordinárias. Eu vou pegar o pobre do monturo e o necessitado e vou fazer assentar entre príncipes e reis dessa terra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá graça maior. Porque diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Repete comigo essa última parte. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A palavra soberbo aqui é orgulho. Orgulho. E está aqui alguém que passou a maior parte da sua vida sendo uma pessoa orgulhosa. Eu era alguém autossuficiente. Eu era alguém independente. O fato de eu ser um desbravador, não medir esforços para conquistar o que eu quero, me levou a um senso de independência. A um senso de eu posso e não dependo de ninguém. E o orgulho é o único sentimento, se não é o único fruto do pecado, que faz Deus te resistir. Vou repetir. Deus tem mais facilidades de se relacionar com um traficante, com um homicida, com um prostituto ou uma prostituta, com um alcoólatra, com um drogado, do que se relacionar com um orgulhoso. O orgulho, ele é um sentimento ou uma estrutura, e eu posso dizer, no livro de Jó, não chama apenas de uma estrutura, mas chama de um principado. E Jó descreve esse principado como uma casca de tartaruga. Aquela blindagem de uma tartaruga é a blindagem de uma pessoa orgulhosa. E Jó, o livro de Jó é pautado em Deus desconstruindo um orgulhoso e construindo alguém com intimidade com ele. O motivo da perca de Jó, o motivo da falência de Jó, não foi porque o diabo foi lá pedir, mas porque dentro do coração de Jó havia um sentimento chamado orgulho. E Deus amava tanto a Jó, que Deus precisou quebrar a casca que havia sobre o coração de Jó, para que a palavra de Deus pudesse entrar. Tanto que vai falar Deus dizendo: viste meu servo Jó, servo bom e fiel. Deus conhecia Jó, mas Jó não conhecia Deus. Porque no capítulo 42, Jó vai declarar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de toda a provação que eu passei, eu te conheço agora como relacionamento. Ou seja, Deus conhece você, mas o orgulhoso nunca vai ter intimidade com Deus, porque ele tem uma opinião pré-concebida sobre Deus. Ele faz do Deus dele o coração dele. O problema do diabo foi o orgulho. O problema de Adão, o orgulho. E o problema da nossa geração é o orgulho. E o texto de Pedro vai dizer que Deus vai dar graça àquele que é humilde. E humildade não é pobreza. Humildade é reconhecimento. Nós somos uma geração que se prega contra a igreja, que se prega contra pastor, que se prega contra dízimo e oferta, porque é uma geração orgulhosa. O orgulho é humilhante você ouvir a voz de outra pessoa. O orgulho é humilhante você receber a ajuda de outra pessoa e pedir ajuda
para o orgulhoso? Jamais. Ele morre esturricado, mas ele não pede ajuda para ninguém. O orgulhoso, ele se auto-intitula. Ele conhece e se conhece, ele diz que se conhece. O orgulhoso, você não precisa reconhecê-lo, ele se auto-reconhece, ele não precisa da sua opinião. E Tiago vai narrar sobre este orgulhoso. Está dizendo que Deus se contrapõe, Deus resiste a trabalhar na vida de um orgulhoso. Mas Deus é amor. Então Deus trata o orgulhoso, tira tudo do orgulhoso, para que o orgulhoso possa reconhecer que ele precisa de ajuda, que tem áreas da sua vida que não dá para caminhar sozinho. Eu era assim. O orgulho me levou à queda, o orgulho me levou à falência, o orgulho levou quase à destruição do meu casamento. Por quê? Porque o pastor pregava, eu dizia, eu prego mais, eu faço melhor. No trabalho, eu era o melhor. Eu não ouvia ninguém, eu ouvia a voz do meu coração. E às vezes eu dizia, Deus falou comigo. Não era Deus falando, era meu orgulho. O orgulhoso tem dificuldade até de reconhecer por que precisa aceitar Jesus. Na cabeça dele fala assim, para que eu tenho que aceitar Jesus? Aí vai dizer, não, eu já aceitei no meu coração. Não, você não aceitou no seu coração. Porque a Bíblia diz em Romanos 10 que você tem que confessar com a sua boca. O orgulho faz isso. Para que eu preciso aceitar? Não, você precisa declarar publicamente, porque Jesus disse assim, que aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante, mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de Deus. Por que você tem que confessar? Porque é um dos primeiros estruturas que vai sendo trabalhada sobre a vida de um orgulhoso. É reconhecer que ele precisa de ajuda. Orgulho. Então a gente está que nem, o que é aceitar Jesus? Escuta isso. É eu entender que eu peguei uma estrada e me perdi nela, que eu não sei agora para onde eu vou, e tem uma cruz como sinal, é aqui, peça ajuda, está a placa lá, peça ajuda. Aí você para diante da cruz, olha e diz assim, para onde eu vou? Isso que é aceitar Jesus. E aí a pessoa falar, ó, agora você volta, porque conversão é o quê? Você voltar. Aí a cruz vai dizer assim, você lembra aquela bifurcação que você passou? Ao invés de você virar para a direita, você virou para a esquerda, então você volta lá. E agora vira para a direita, não para a esquerda. Você errou porque você tomou o caminho ao contrário. Aí tem um homem aqui dizendo assim, eu não erro mais, até o GPS está errado. Orgulho, gente. Orgulho. O orgulho diz assim, eu estou com um problema, eles que têm que saber. O orgulhoso quer que as pessoas adivinhem a vida deles. Ô gente, você não está aqui numa... Eu não tenho uma bola de cristal. Eu jogo cartas, que aí eu vou lá e falo, deixa eu saber a vida de fulano. Ah, está passando necessidade. Fulano, você está passando necessidade. Como o senhor sabe? Porque é isso que o orgulhoso quer. Ele não quer. Se eu chegar no orgulhoso e falar assim, ó, está aqui uma cesta básica, ele fala assim, mas quem falou para você que eu estou passando necessidade? Dificilmente o orgulhoso vai falar assim, glória a Deus, é uma resposta de oração. Ele vai ficar assim. Porque na verdade o orgulhoso quer o quê? Que Deus fale. Não é mais gostoso, hein, Alexandre? Você está passando necessidade, eu chego, Alexandre, Deus está mandando te dizer, te dar R$1.000. Uau, isso é Deus. Olha Deus na minha vida, Deus é tremendo. Usou o apóstolo para me dar R$1.000. Mas se o Alexandre, se Deus falar assim, pede R$1.000 para o apóstolo, o Alexandre vai falar assim, não, mas ele está precisando.
E Deus colocou no coração dele: o apóstolo vai te ajudar. Mas ele não vai pedir, porque ele quer que Deus toque na vida do apóstolo para dar o dinheiro para ele. Mas quem está precisando? Fala para o teu irmão assim: tem horas que Deus não vai enviar ninguém para falar com você. É você que tem que pedir ajuda. Aí o que acontece? Ó a estratégia do orgulhoso. Aí corta a luz e a água do Alexandre. Olha o orgulho. Aí alguém sabe, e aí eu vou lá e falo: Alexandre, cortaram a luz. Difícil. Aí ele não fala nada para mim, mas quando ele fala, aí quando ele sai, alguém chega e fala: mas a igreja não te ajudou? Quem já ouviu isso? Mas a igreja não te ajudou? Mas presta atenção, a pergunta não é se a igreja ajudou, a pergunta é: você pediu ajuda a alguém? Porque uma pessoa te fere e tira de você, mas Deus toca alguém para te restituir também. Amém? Então diga comigo: todo orgulhoso é um falido espiritual. Todo orgulhoso, a vida dele espiritual anda assim, ó. Um dia ele está turbinado, cheio de projeto. Não, esse ano aqui, ó, tô que nem Rocky Balboa. Vem, vou fazer aquela corrida para subir na estátua para ficar. No outro dia, ele acorda mal-humorado, xingando todo mundo. Orgulhoso. Todo orgulhoso é chato. Olha para o teu irmão e fala assim: todo orgulhoso é crítico. Você conhece o orgulhoso pelo aquilo que ele fala. Crítico. Ele fala mal da política. Ele fala. E outra, todo orgulhoso tem uma solução para tudo. Senta com o orgulhoso. Ele fala: se fosse eu faria diferente. A minha pergunta é: o que te impede de fazer diferente? Eu tenho certeza que todos vocês já sentaram com alguém que falou assim: não, se a Restaurando Vida fosse mais assim, seria top. Tenho certeza. Não, eu tenho um monte de coisa, mas se fizesse, quem já fez? Eu vou levantar a mão para não expor, gente, é forte. Me controla, segura. Todo mundo tem solução para tudo, sim ou não? Mas por que tu não tem solução para a sua vida? Você quer conhecer um orgulhoso? Olha com quem que ele anda. Forte isso, né, gente? Olha o que vai dizer a palavra. Ai, Jesus. Escuta, deixa o Espírito Santo tratar você. Mateus capítulo 23, verso 12. Pois todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Isaías capítulo 16, verso 6 vai dizer o seguinte: ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, todo o seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não vale de nada. O orgulho tem dificuldade de fazer amizade, porque ele tem um padrão. Todo orgulhoso tem dificuldade de fazer amizade. Ele não se relaciona com todo mundo, porque ele é o destaque. Eu sei que eu estou pregando aqui, tem gente que está com raiva. E eu não estou jogando direta para ninguém, eu estou pregando o que Deus disse. Se você está incomodado, filhinho, recebe aí e dá glória a Deus. É porque o orgulho está gritando dentro do seu coração. Você pode olhar, todo o orgulho, ele tem um padrão. Se não atende o padrão, ele descarta. Não é? Eu estou falando de coisas que eu sou, gente. Eu era tão orgulhoso que se não me desse o que eu queria, eu anulava da minha vida. Só que o orgulho me levou a isso, a quebrar a cara como Jó. Por que Deus tira os filhos, tira a saúde de Jó e faz se coçar como um caco de telha? Para mostrar para ele que ele não é nada. Por que a resposta de Deus para as perguntas de Jó foi dura? Porque até nas perguntas de Jó havia orgulho. Ao invés de Jó dizer: Senhor, aonde eu errei?
Em que área da minha vida eu falhei? Já começou a falar, eu andava na rua, os mais velhos batiam continência para mim, eu era respeitado, reverenciado, homem íntegro. Por que aconteceu isso? Maldito é o dia que eu nasci. Ou seja, ele estava dizendo, Senhor, até o Senhor errou. O orgulhoso é tão desaforado que ele coloca a culpa em Deus, mas não assume. Todo orgulhoso é argumentador. Eita. Conversa com o orgulhoso, ele tem resposta na ponta da língua para tudo. Porque ele tem dificuldade de reconhecer que está errado. E se ele tem dificuldade de reconhecer que está errado, ele tem dificuldade de pedir ajuda. Sabe o que vai acontecer? Ao invés de ele estar caminhando para a vida, ele está caminhando para a morte. Eu tenho 30 anos de evangelho, eu já vi muita gente orgulhosa quebrar a cara, inclusive eu. Orgulho. Diga comigo, eu preciso destronar o espírito de orgulho da minha vida. Romanos capítulo 12, verso 16 diz assim: tenham uma mesma atitude um para com os outros, não sejais orgulhosos, mas estais dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Lembra que eu disse que o orgulhoso ele tem um padrão? Querido, não é porque você é feinho que você tentou fazer amizade com aquela pessoa é orgulhosa. Você pode ver que todo orgulhoso tem dificuldade de relacionamento. Ele faz uma amizade de cada vez. O orgulhoso é assim: meu amigo é o Davi hoje. O Davi é meu brother. Eu amo a vida do Davi. O Davi é o cara, vamos sair, Davi, vamos comer pizza, Davi, vamos comer. Mas o dia que acabou que o Davi fazer uma coisinha, agora meu amigo é Rodrigo. É só o Rodrigo, meu amigo. Você pode olhar, você quer saber se você é orgulhoso? Quantos amigos você tem íntimo? Aí tem gente que fala assim, dá para contar no dedo. Mentira, é porque você não sabe se relacionar com ninguém. Você é tão crítico, que você não presta nem para ter amizade. Você conseguiu entender? É assim, é amigo até aqui, mas depois é só aqui. Aí o Davi fala assim, o que eu te fiz? Apóstolo, porque você não falou comigo? Não, você não fez nada não, mas a fila anda. Agora meu amigo é o Rodrigo. Ah, o Rodrigo, aí você vai ver o orgulhoso falando, Rodrigo é top, Rodrigo é o cara. Aí passa um tempo, porque o orgulhoso não suporta, gente. Aí daqui a pouco, não, meu amigo é o Alexandre agora. Você é meu amigo agora, Alexandre, vou andar com você. E aí ele vai migrando e vai magoando pessoas que vai caminhando com ele. E ele não tem afeição por ninguém, se morrer, problema dele. Orgulhoso. Pergunta para o teu irmão assim, quantos amigos você tem a não ser da rede social? Quantos amigos sentam na sua mesa? Agora a pergunta que não quer parar, qual é a pessoa que ministra a sua vida? Que você senta para ouvir? Quem te ministra? Quem te para? Quem te diz não? Quem põe a dedo na tua cara e diz você está errado e você abaixa a cabeça? Não tem ninguém na face da terra. Pois bem, orgulhoso, Deus está dizendo, se o homem não te parar, eu vou te parar, porque eu te amo e não vou abrir mão de você. Diga comigo, eu preciso quebrar a estrutura do orgulho. Pergunta para o seu irmão, quem te ministra? Ah, pastor, Deus fala comigo. Nossa, quarta pessoa da Trindade agora. Não é mais o Espírito Santo, agora é só você. Deus fala de. Eu estava vendo um pregador na internet dizendo que o bicho era tão orgulhoso que ele disse que foi arrebatado e entrou dentro dele. Ele saiu do Espírito e entrou dentro dele e viu quem ele era. Gente, eu falei, nossa, o Espírito, o quarto Espírito da Trindade chegou aí. Quando Deus quis levantar Jesus, usou João Batista. Se Jesus, que era Jesus, precisou do envio, quem é você para dizer que está andando pela revelação de Deus? Quando Eliseu quis assumir a posição de profeta, ele precisou de Elias. Quando Davi precisou ser rei, ele precisou de Samuel.
Quando Neemias foi para construir o templo, restaurar os muros, ele precisou do rei Artaxerxes. Todo mundo precisa de alguém, mas o orgulhoso diz: eu sou. Toma as suas próprias decisões, faz do seu jeito. E não é na igreja, gente, eu quero que você entenda, o orgulhoso não é só na igreja, é em todo lugar. Se estão na empresa que ele é mandado embora, nunca é porque ele foi um mau profissional. Ele vai dizer assim: estava sendo perseguido lá, gente. Eu sou tão bom, que me perseguiram. A minha pergunta é: você vê que o orgulhoso às vezes tem um problema. Se você é tão bom, o patrão vai querer te promover, não querer te despedir. Sim ou não? Diga para o seu irmão: precisamos quebrar essa estrutura do orgulho. O orgulhoso anda em ciclos. Não é em círculos, é em ciclos. Um dia ele é totalmente crente, no outro dia ele é totalmente... Tem mês que ele é totalmente crente. Você cumprimenta ele e fala assim: a paz do Senhor, varão. Rabachara bacalabassure. Você vai se conversar com ele e falar assim: nossa, eu estava orando em casa, o anjo desceu e mandou eu falar assim, e falou assim, e Deus eu tenho tido tanta intimidade com ele. Aí passa 6 meses, ele está na luta. E aí, irmão, você está na luta? Não, estou na prova, mas Deus está me dando vitória. Existe o crente pobre e o pobre crente. Quer saber qual é a diferença? O crente pobre e o pobre crente. Vou falar do pobre crente. Você chega perto dele e fala: e aí, irmão, tudo bem? Só luta. Como é que está a família? Uma briga desgraçada dentro de casa. E o dinheiro? Estamos no dia 15, o dinheiro já acabou. Nem sei se vai dar para pagar as contas. Aí você estava tão animado, gente, estava tão animado, você começa a conversar com um pobre crente, que aí você começa a lembrar dos seus problemas. No final da conversa, ele pergunta: e você, está tudo bem? Aí você fala assim: eu até estava, mas depois de conversar com você, eu estou zoado. Eu vi que eu tenho um monte de problema. Mas o crente pobre não, é diferente. O crente pobre, você fala: e aí, irmão, está tudo bem? Estou na luta, mas estou dando glória a Deus. Como está no serviço? A prova é grande, mas Deus está dando vitória. O dinheiro acabou, mas vai chegar no final do mês a provisão de Deus. Você não vê, outra coisa, você não vê. Gente, é interessante. Eu estou aqui sempre aqui pregando. Tem culto que eu olho para a cara de algumas pessoas, está assim, ó. Ele está sorrindo, mas tem culto que eu olho para a cara de algumas pessoas, quer me comer, está com a raiva miserável. E a culpa não é eu, talvez é o problema dele. É o crente orgulhoso, gente. Ele não sabe quem é. Deus vai pegar uns orgulhosos aqui no nosso meio. Deus vai quebrar a estrutura de um orgulhoso. Você precisa entender o que é temer, reconhecer. Deus está dizendo: aquele que a si mesmo se humilha. Talvez para você não tenha muito significado o que eu estou falando, mas para algumas pessoas tem. Eu fui alguém que Deus teve que tratar, tirando todas as minhas estruturas. Quando eu falo aqui que eu passei necessidade, que eu perdi a roupa, a apóstola falou semana passada que a gente chegou debaixo de chuva, mas ela esqueceu de dizer que no dia da chuva a sola do meu sapato estourou. Eu cheguei molhado e sem a sola do sapato para o culto. O mais humilhante para mim é quando eu sentava numa fileira de pastores. Quando eu sentava, algum pastor indelicado dizia assim: está um cheiro de bolouro aqui. Você tem noção, gente? O meu guarda-roupa era um pedaço de madeira de resto de vassoura. Eu colocava
dois suportes, colocava a vassoura e colocava a roupa ali pendurada, para ver se não pegava bolouro. Você tem noção de pegar uma camiseta e estar cheia de bolouro? Era eu e a apóstola. Ainda eu ia na nossa casa e dizia assim: se eu vivesse nessa casa, eu já tinha morrido. Aí a apóstola já estava com tanta raiva, falava assim: pois é, o bolouro agora faz parte da família. Eu acordava de noite, meu filho sangrando. Meu filho tinha problema de rinite, sangrando o nariz dele, porque ele não conseguia respirar. E eu chegava na igreja, eu sou o pregador. Chegava na igreja, eu era o cara, lascado, mas era o cara. Mas um dia Deus falou: você é orgulhoso. Você quer que eu desça do céu, porque você é exclusivo, para te ajudar. E sabe por que eu mudei a palavra hoje, gente? Quer saber por quê? Não, vocês não querem saber. Vamos se levantar, vamos embora. Eu estava com a palavra prontinha. Aí Deus me fez lembrar, porque eu estava ali. Veio uma criancinha pequenininha. Não sei se ela está aqui ou se ela foi para a salinha. E me deu uma bala de novo. Aí eu lembrei que o que destravou a minha vida foi uma bala que eu recebi de uma criança. Aí o Senhor falou assim: lembra da onde você caiu, lembra o que eu fiz com você. Trate, fale para eles que não precisa tirar tudo para eu ser o tudo deles. Basta eles quebrar e pedir ajuda, e eu vou estar disponível a fazer coisas extraordinárias. Eu vou pegar o pobre do monturo e o necessitado e vou fazer assentar entre príncipes e reis dessa terra. Aleluia! Como mudar? Deus falou: primeira coisa, aprenda a pedir ajuda. Então entenda, querido, às vezes Deus faz isso. Deus cria situações, Deus tira a nossa força, Deus fica em silêncio. Não quer dizer que Ele não está falando, para que a gente reconheça quem Ele é, para que a gente saiba quem Ele é. Eu não quero mais. E eu lembro que um dia na minha casa, o quintal da minha casa estava barro puro. Eu sentei naquele barro, estava molhado, tinha acabado de chover, estava molhado, e eu coloquei minha cara dentro da lama. E eu falei: Deus, eu orei ao Senhor e eu pedi uma resposta. E o Senhor disse que eu era orgulhoso. Eu não quero ser mais orgulhoso. Me ajuda a mudar. Eu não quero mais caminhar sozinho. Eu não quero me achar mais do que ninguém. Me dá um espírito de humildade, de mansidão e de domínio próprio. Me faz reconhecer quem Tu és e reconhecer as pessoas que caminham do meu lado. Que eu tenho um espírito de gratidão. Mesmo pessoas que não estão mais perto de mim, que eu tenho um espírito de gratidão. Que eu reconheça o valor de cada pessoa. Que eu não despreze ninguém. Me trata, Senhor. Eu estou disponível, eu já não tenho mais nada que perder. Assim foi Jó. Ele diz: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos Teus pensamentos podem ser impedidos, Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas. Existem perguntas que o Senhor me fez que eu não sei responder. Então eu reconheço que o Senhor está no controle de todas as coisas. E ao invés de eu ficar discutindo com o Senhor, eu vou resolver obedecer. Não é o que eu acho, mas é o que o Senhor acha. Não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Não é mais por mim, mas é para o Senhor e com o Senhor. Levantei daquele chão, disposto a mudar minha vida, disposto a reconhecer, de respeitar. A primeira pessoa que eu procurei foi meus pastores. Procurei meus pais. Tratei e reconciliei com os meus filhos. Tive que ir quebrando o meu orgulho, reconhecendo o valor da minha esposa, pedindo perdão para ela, reconhecendo a importância dela na minha vida, para que Deus pudesse trabalhar em mim, para tirar o sentimento de orgulho e para que eu pudesse viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu aprendi que quem não tem orgulho não tem problema de pedir ajuda. Quem não tem orgulho não tem problema de pedir perdão.
Quem não tem orgulho, não tem problema de reconhecer que está errado, sem argumentar. Um orgulhoso quando pede perdão, ó o perdão, Márcio, eu quero te pedir perdão, porque você me feriu. Você me falou algo que me magoou, e eu acho que você não foi coerente naquilo que você falou. Então eu acho que você deveria ponderar suas palavras, porque você me magoou. Então para eu não te prender, eu estou te pedindo perdão. Ao invés de ele pedir perdão, ele acusa. Mas o perdão é: Márcio, eu me permiti ficar magoado, porque eu conheço você, e eu quero te pedir perdão. Acabou, gente. Perdão é assim. Para de ser independente. Para de ser autossuficiente. Está perdendo pessoas importantes na sua vida. Você era para estar muito melhor do que você está hoje. Mas aí você quer ser exclusivo. Deus não tem exclusividade, Deus tem filhos. Deus tem filhos. Deus tem filhos. A minha pergunta é: você tem pai? Talvez você está aqui dizendo: por que eu tenho que fazer isso? Tem coisas que você não tem que pedir explicação, simplesmente você tem que fazer. Simplesmente você tem que fazer. É reconhecer: tomei o rumo errado, fiz errado, feri pessoas do meu lado, eu preciso recuperar. Porque, querido, na igreja você é bonzinho, mas dentro da sua casa você sabe quem você é. É fácil falar de Jesus, gente. Difícil é viver como Jesus. Difícil é perdoar quem magoa. É liberar quem nos fere. É deixar. É reconhecer, é se humilhar. A Bíblia vai dizer que Jesus está dentro de uma casa. E ele está sentado numa casa de um homem chamado Simão o leproso. Detalhe, lepra era o pior pecado que tinha. E de repente vem uma mulher e começa a chorar aos pés de Jesus, e enxugar com seus cabelos. E as pessoas que estavam à mesa começaram a criticar aquela mulher, inclusive Simão. Ao invés de Simão reconhecer: Jesus entrou dentro da minha casa, eu também sou pecador, eu também sou falho, Simão começou a julgar a mulher. Sabe o que Jesus disse para ele? Simão, eu entrei na tua casa, você não me saudou. Eu entrei na tua casa, você não lavou os meus pés. Eu entrei na tua casa e você não me serviu. Porque a Bíblia vai dizer que quando alguém chegava na casa de alguém, o dono da casa partia o pão e dava um pedaço do pão para quem me amava ou reverenciava. Então Jesus olha para Simão e diz: você não fez nada disso. Mas essa mulher, desde a hora que entrou, ela lava meus pés com as suas lágrimas e enxuga com seus cabelos. Deus não está preocupado com quem está sentado à mesa se achando. Deus está preocupado com aqueles que estão aos seus pés, reconhecendo quem Ele é. Porque maior do que aquele que senta à mesa é aquele que está aos pés, dizendo: Senhor, eu só estou aqui por causa do Senhor. Eu só cheguei até aqui por causa do Senhor. Eu não sou nada sem o Senhor. Então eu tenho que parar de reclamar e começar a me humilhar e reconhecer quem Tu és para mim.